Zelensky lamenta bate-boca e afirma que está pronto para trabalhar com Trump. E você vai ver também. Estados Unidos anunciam tarifaço para o comércio internacional. China, Canadá e México reagem e também aumentam o imposto. Casal de brasileiros é detido após confusão em aeroporto de Miami. Insatisfeito com o pedido errado, homem atira comida em atendente de restaurante. E ainda, tabela das semifinais do Paulistão é divulgada e São Paulo reclama. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E olha só, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou hoje que está pronto para trabalhar em um acordo com os Estados Unidos. Ele lamentou a discussão ocorrida no último encontro entre ele e o presidente norte-americano Donald Trump. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou em suas redes sociais que está pronto para trabalhar com os Estados Unidos. A declaração ocorreu depois do líder norte-americano, Donald Trump, ter suspendido o envio de ajuda militar à Ucrânia, logo após o encontro entre os dois presidentes na Casa Branca. Zelensky diz que a reunião não ocorreu como deveria e lamenta a situação. O presidente afirma que está pronto para assinar o acordo sobre minerais e segurança, como também ele e sua equipe estão prontos para trabalhar sob a liderança de Donald Trump. Além disso, Volodymyr Zelensky reafirmou a urgência para avançar rapidamente para o fim da guerra. O presidente sugere que devem começar com a libertação de prisioneiros e uma trégua nos céus, com a proibição de mísseis, drones de longo alcance e ataques a infraestruturas civis, além de uma trégua no mar, caso a Rússia adote uma postura semelhante. Donald Trump determinou uma pausa na ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia. De acordo com informações de fontes próximas do presidente, o governo está revisando a ajuda para garantir que ela contribua para uma solução. Na publicação, Zelensky afirmou que valoriza o quanto a América fez para ajudar a Ucrânia e agradeceu a ajuda de Trump. Ele disse ainda que quer trabalhar ao lado dos Estados Unidos para chegar a um acordo final. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Ricardo Rios, que é mestre em Relações Internacionais. Boa noite, professor Ricardo. Seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo mais uma vez no nosso jornal. Boa noite, Kleber. Uma boa noite para você que nos assiste. Professor, qual é a análise que você faz desse posicionamento do Zelensky, reconhecendo a liderança do Trump, isso após aquele episódio, do bate-boca na Casa Branca? Kleber, na verdade, Zelensky não tem opção alguma, Ou ele se entregava para os Estados Unidos ou ficaria à mercê da Rússia. E por que isso? Porque hoje a Europa não tem condição militar alguma de entregar armamento e tecnologia a Zelensky. Os dois únicos países que teriam essa condição de ajudar Zelensky nesse momento são França e Reino Unido. Só que eles não têm a quantidade de armas, a pronta entrega e a disposição que a Ucrânia precisa para manter a Rússia fora do território ucraniano. E além disso, a gente tem que entender que nesse momento os Estados Unidos tentam fazer um acerto com Rússia e China para criar uma nova ordem mundial, uma nova polarização no mundo aí, onde só Estados Unidos, China e Rússia sentariam à mesa para definir os destinos do mundo. Agora, a suspensão da ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia preocupa não só os ucranianos, mas toda a Europa por causa dessa uma possível progressão da Rússia?
Sim, Kleber, o que acontece hoje? Na verdade, esse é um alerta muito importante para os países membros da OTAN. Porque se um país da OTAN é atacado, todos têm que sair em defesa do outro. E inclui-se aí os Estados Unidos, eles teriam que sair em defesa desses países europeus que são atacados. Desde o seu primeiro mandato, Donald Trump exige dos países membros da OTAN que aumentem os investimentos na área de segurança, na área militar. E eles não vêm fazendo isso. Nesse período todo, o que mais aumentou investimentos foi a Polônia. Então, isso criou um sinal de alerta muito importante dentro da Europa, que eles não podem confiar a segurança do continente só nos Estados Unidos, inclusive quebrando aí o consenso de Washington, que garantiria essa segurança da Europa sobre os Estados Unidos. Agora, com esses episódios recentes, o bate-boca na Casa Branca, a suspensão da ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia e agora esse posicionamento do Zelensky. Você acredita que com tudo isso, essa longa guerra no leste europeu está perto do fim ou continuamos no mesmo estágio? Kleber, a guerra não vai acabar, isso é um fato. Por que ela não vai acabar? Porque se a gente pegar o próprio tweet que o Zelensky colocou mais cedo, você vai ver que ele vai falar que ele está disposto a um cessar-fogo. Vários conflitos no mundo param por conta desse cessar-fogo. Por que isso? Porque a Ucrânia não vai conseguir o que ela quer. Que é essa devolução dos territórios, a garantia da não invasão russa. Claro que se tratando de Donald Trump e Vladimir Putin, tudo pode acontecer a qualquer momento. Mas hoje a guerra ela não vai acabar, ela pode ser interrompida por um cessar-fogo. E esse cessar-fogo terá grandes perdas para a Ucrânia, a começar não só pelo território, mas também pelas terras raras que tanto chamam a atenção de Donald Trump no momento. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Kleber, uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Boa noite e grande abraço. E olha só, Canadá, China e México anunciaram novas taxas a produtos dos Estados Unidos, isso em resposta ao tarifaço de Donald Trump. O presidente norte-americano anunciou que as tarifas de importação serão de 25% sobre o Canadá, o México, e essa medida passou a valer a partir desta terça-feira. Para a China, haverá uma taxa adicional de 10%. O Canadá, a China e o México anunciaram novas taxas de importação aos produtos dos Estados Unidos. As medidas são uma resposta às tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump, que começaram a valer nesta terça-feira. O primeiro a responder o tarifaço de Trump foi o Canadá. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau afirmou em um comunicado que o país iria impor tarifas de 25% sobre os produtos dos Estados Unidos. De acordo com o ministro, parte das medidas entraria em vigor já nesta terça-feira, enquanto o restante passaria a valer em um prazo de 21 dias. A China também respondeu ao tarifaço, impondo novas taxas de 10% a 15% sobre as exportações agrícolas dos Estados Unidos, a partir do dia 10 de março, e também anunciou novas restrições de exportação e investimento a 25 empresas americanas. Segundo o governo chinês, produtos como frango, trigo, milho e algodão terão uma taxa adicional de 15%, enquanto soja, carne suína, carne bovina, frutas, vegetais e laticínios sofrerão uma taxa extra de 10%. Os chineses também adicionaram 15 empresas norte-americanas à sua lista de controle de exportação, que proíbe empresas chinesas de fornecer tecnologias a empresas norte-americanas. E, por fim, o México condenou as tarifas impostas pelos Estados Unidos e prometeu uma retaliação aos norte-americanos. Segundo a chefe de Estado mexicana Claudia Sheinbaum, não há justificativa para que os Estados Unidos imponham as taxas de 25% sobre as importações do México, destacando que o país colaborou com o vizinho norte-americano em questões de migração, segurança e combate ao tráfico de drogas. Um casal brasileiro foi detido enquanto tentava embarcar em um voo no aeroporto de Miami. Eles se desentenderam com os funcionários da companhia aérea. E um vídeo que está circulando na internet mostra toda a confusão. Vamos ver.
No vídeo, é possível ver o momento em que 2 policiais tentam derrubar e imobilizar o brasileiro Rafael Seiraf, no aeroporto de Miami, Estados Unidos. Na sequência, a imagem mostra a companheira de Rafael, a também brasileira Beatriz Maia, sendo abordada por uma policial, enquanto mais agentes chegam para segurar o homem, que mostra resistência na abordagem. No final, ele aparece sendo levado para uma viatura na pista do aeroporto. De acordo com a empresa aérea envolvida no caso, a American Airlines, o casal estava atrasado para embarcar em um voo com destino a Cancún, no México. E ao serem barrados pelos agentes, os brasileiros teriam tentado embarcar à força. Eles chegaram a agredir funcionários e até jogaram café no rosto de um deles. Algumas fotos que estão circulando nas redes sociais mostram escoriações tanto no rosto de Rafael quanto em seu joelho, devido ao uso de força dos policiais norte-americanos na abordagem. A defesa do casal negou a acusação de qualquer agressão feita pela companhia. Os brasileiros foram liberados pela polícia ainda pela manhã. E veja a seguir, insatisfeito com o pedido errado, homem atira comida em atendente de restaurante. E ainda, tabela das semifinais do Paulistão é divulgada e São Paulo reclama bastante. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E olha só essa história. Em Santa Catarina, um homem ficou insatisfeito por ter recebido o pedido de comida errado e resolveu voltar ao restaurante e arremessar o alimento em cima da atendente. Vamos ver as imagens. Um cliente insatisfeito de uma rede de comida chinesa arremessou o pedido errado contra a atendente em Joinville, Santa Catarina. O caso aconteceu nesse sábado. Podemos ver nas imagens um homem entrando na loja e jogando a comida na atendente com violência, deixando a mulher em choque com a situação enquanto um homem segue gritando com ela. O cliente, que foi identificado como Marcelo Porto, se manifestou nas redes sociais sobre o ocorrido e pediu desculpas para a atendente e disse que não foi a intenção assustá-la. Marcelo disse que seu pedido chegou com 1 hora de atraso e errado, coisa que já havia acontecido outras vezes, e cobrou o posicionamento dos donos do estabelecimento. A rede de comida chinesa reafirmou sua missão na excelência no atendimento aos clientes e repudia o abuso feito contra a funcionária e que tomará as providências jurídicas cabíveis. A Polícia Civil está investigando e apurando o caso. Olha, e uma dúvida muito comum entre as pessoas em meio a esse feriado prolongado é se amanhã, quarta-feira, é feriado ou não. Bom, a verdade é que não existe um feriado nacional, como você vai ver nessa reportagem. Todo ano a mesma dúvida surge durante as festas de rua. Muitas pessoas não sabem se a quarta-feira, após as datas festivas, é ou não feriado. A verdade é que não existe um feriado nacional para a data, assim como também não há para os demais dias de festa. Isso significa que nas regiões onde a data festiva não é considerada feriado, os trabalhadores terão que cumprir o expediente normalmente. Porém, governos estaduais ou municipais podem decretar feriado. Para quem é servidor público e servidor municipal, o cenário é diferente. O governo federal decretou ponto facultativo entre segunda e quarta-feira. Porém, para os servidores municipais, o ponto facultativo da quarta-feira vale somente até meio-dia ou 2 horas da tarde. No período da tarde, os serviços públicos devem funcionar normalmente. Para quem não atua no serviço público, é necessário cumprir o expediente normalmente ou negociar com o empregador caso queira ter o dia de folga. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. Quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra, seja muito bem-vinda. E Maíra, vamos começar então falando de uma polêmica, né? Uma campanha, olha só, que incentiva os torcedores a assistirem os jogos sentados e só se levantar na hora dos gols. Que história é essa? Conta pra gente, Maíra. Pois é, né, Kleber? Um absurdo. Boa noite a você e a todos que nos assistem. A campanha está sendo divulgada simplesmente no Maracanã, o estádio mais histórico do Brasil. E para muita gente, torcer sentado não é torcer. Vamos ver. O complexo que administra o estádio, o jornalista Mário Filho, conhecido popularmente como Maracanã, espalhou adesivos e banners no setor Maracanã+, com mensagens como ficar em pé só na hora do gol,
favor torcedor sentado e assista ao jogo sentado. Para muitos, a campanha representa um choque cultural pela história. O Maracanã foi palco de uma torcida vibrante, marcada por multidões em pé, cantando e pulando, especialmente em setores como a antiga Geral, extinta após a reforma para a Copa do Mundo de 2014. A transformação do estádio em uma arena moderna, com cadeiras numeradas e maior conforto, já havia alterado parte dessa dinâmica. Mas a ideia de torcer sentado é vista por alguns como passo além da descaracterização do espírito do futebol carioca. E Maíra, voltando agora aqui para São Paulo, né? Com a vitória do São Paulo sobre o Novo Horizontino ontem, o Paulistão volta a ter os 4 grandes do estado em uma semifinal depois de 6 anos. Que legal, né, Maíra? Sim, Cleber, como deve ser, né? O Corinthians de Memphis Depay contra o Santos de Neymar e o Palmeiras de Estevão contra o São Paulo de Lucas Moura vão mexer com o estado inteiro. E olha, o clima de tensão já começou nos bastidores, principalmente no Choque Rei. A Federação Paulista de Futebol divulgou hoje as datas, horários e locais das semifinais do Campeonato Paulista. E após 6 anos, a competição terá os 4 grandes do estado na reta final. O Corinthians é o time com a melhor campanha do Paulistão e vai receber o Santos na Neoquímica Arena no domingo às 18h30. O Palmeiras, que tem a segunda melhor campanha, enfrenta o São Paulo no Allianz Parque na segunda-feira às 21h35. E o tricolor paulista não gostou nada da decisão e queria que o jogo fosse no fim de semana. Porém, o Allianz Parque estará ocupado por um show no sábado e por isso só poderá receber a partida na segunda-feira à noite. O São Paulo publicou uma nota em suas redes sociais reclamando do dia e horário da partida. A grande controvérsia da polêmica é que na semana passada o presidente do tricolor afirmou em uma entrevista que não teria problemas em jogar na segunda-feira. Jogar segunda nenhum problema, eu acho que óbvio a questão da segurança e nós sabíamos que poderíamos jogar no segunda, não temos problema, temos certeza que o Morumbi estará lotado e a expectativa é a mais positiva para o público e não vejo nenhum problema de jogar na segunda-feira. Assim como nas quartas de final, as semifinais serão disputadas em jogo único e com torcida única nos clássicos. Em caso de empate no tempo normal, a vaga é definida nos pênaltis. Os 2 times que avançarem duelam na final, que será disputada em jogos de ida e volta, previstos para os dias 16 e 27 de março. A equipe mais bem colocada na soma geral dos pontos faz a segunda partida como mandante. Bom, Cleber, por hoje é só. Uma ótima noite para você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado, Maíra. E olha só, quero combinar com você na sexta-feira os palpites para as finais aí nos estaduais. Combinado? Combinado, Cleber. Vou preparar até lá. Até mais. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Uma ótima noite para você e até mais.